O que aconteceria se os deuses fossem parar em uma ilha deserta? Hoje eu vou fazer mais uma resenha em dobro pra vocês. Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Geek Freak e bem-vindos a mais um dia de VIPs. E hoje eu tô aqui pra fazer uma resenha em dobro dos livros Iscas, do J. Kent Masson, e Pequenos Deuses, do Terry Pratchett. Os dois livros são mais adultos e abordam temáticas mais sérias, então se você quiser ver a resenha específica de algum deles, é só clicar no livro. Vou começar falando então de Iscas, do J. Kent Masson. Esse livro vai contar a história de 6 viciados que são raptados da noite pro dia e acordam numa ilha deserta, sem saber onde é que eles estão. Será que eles estão em Lagoinha? E ali na ilha eles encontram um baú apenas com suprimentos básicos, assim, algumas comidas e só também. E um recado no fundo do baú dizendo que se eles quiserem mais suprimentos e se eles quiserem drogas para manter o vício deles, que eles são viciados em heroína, eles precisam atravessar nadando até a próxima ilha. Só que ali no mar existem muitos tubarões e criaturas ferozes, então é meio que uns jogos mortais, assim, sabe? O livro é basicamente isso, ele vai contando alternadamente entre essas cenas onde eles estão ali na ilha e também falando um pouco do passado dos personagens, como eles foram parar ali, porque eles foram selecionados de certa forma, e tudo vai se encaixando e fazendo sentido. O que acabou me decepcionando um pouco nele foi as minhas expectativas realmente estavam altas. Eu tava esperando um livro meio jogos mortais, e eu sei que isso foi besteira da minha parte, mas infelizmente foi o que aconteceu. E também a minha conexão com esse livro que não rolou muito bem, algumas coisas me afastaram muito dos personagens e da trama. Só que por um outro lado, Iscas é quase inteiramente centrado nos personagens. Ele foca mais em desenvolver o passado de cada um do que desenvolver a trama em si. Então você diz, nossa, esses personagens devem ser super fodásticos, super doentios, assim, que faz você se apaixonar por eles. Não. Então, gente, eu não consegui me conectar muito bem com nenhum deles. Talvez pelo fato de que a gente não tem um protagonista específico, mas eu acho que foi mais porque eles são mesmo personagens desagradáveis, de atitudes baixas, manipuladores. Pela temática da história, a gente já espera personagens assim. E acredito que isso foi, sim, a intenção do autor, só que isso acabou trazendo um resultado negativo pro livro dele. No final, nenhuma dessas 6 pessoas que são jogadas aqui na ilha me deram motivo suficiente para que eu gostasse delas. O livro ele é bem pesado quanto à linguagem, e um ponto positivo é que o autor conseguiu expressar muito bem, de uma forma, nossa, esplêndida mesmo, esse ponto de vista de pessoas viciadas. A gente consegue ver o desespero deles em tentar conseguir a próxima dose de droga, e eles pensam só nisso e não pensam nos problemas atuais deles, não pensam como eles vão se safar dali. Eles ficam realmente, meu Deus, eu preciso de mais droga, eu preciso de mais droga. E obviamente, então, no geral, foi uma coisa muito perturbadora. O livro, ele mostra muito bem essa realidade, então ele tem cenas muito fortes. Sério, gente, não recomendo esse livro aqui pra qualquer um. Ele acaba abrindo nossos olhos para algumas coisas que a gente ignora ou para coisas que a gente não sabe que acontece, e o negócio é tenso mesmo. Só que assim, nada foi intrigante o suficiente para manter o meu interesse durante a leitura, porque as partes de ação, que eram as partes que eu mais queria ler, que eu tava mais interessado, elas são muito curtas e são espaçadas, né? A gente tem uma pequena açãozinha ali na ilha, aí ele começa a falar do passado do personagem, e vai, lenga-lenga, aí volta, tem mais um pouquinho ali na ilha e vai falar de outro personagem. Então você vê que ele não dá muita bola pro que tá acontecendo agora. Ele tá interessado em mostrar a realidade de uma pessoa viciada. Isso me incomodou um pouco, eu esperava mais ação. Esse vai e vem acabou me desligando completamente da história, infelizmente. No final, quando a gente descobre o que tá acontecendo, eu achei que as razões da trama aqui, as razões de quem fez isso com os viciados foram muito mesquinhas, foram muito sem sentido. Eu esperava mais profundidade, pra ser sincero, e no final não consegui tirar muita coisa do livro. Eu cheguei à conclusão quando eu terminei que realmente, não sei se essa foi a intenção do autor, mas o que ele conseguiu fazer com Iscas. Ele escreveu um livro pra gerar repulsa, pra te mostrar uma realidade cruel, te deixar horrorizado com alguns aspectos mais vulgares, e vamos falar a verdade, né, pra servir como catarse pro autor, porque ele usava palavrão a cada 2 linhas. Assim, quando o livro acabou, pra mim pareceu o final de um episódio de uma série. Acaba, você quer saber mais, ficou uma grande pergunta no ar, você tá ansioso pro próximo episódio, só que aqui você acaba sabendo que não vai ter o próximo episódio. Bom, gente, essa é a minha opinião de Iscas. Mais uma vez, eu recomendo ele se você quer saber mais um pouco sobre essa realidade. Vá preparado para ler um livro mais pesado, que não é tão centrado no que ele se propõe a fazer, que é mostrar as pessoas perdidas numa ilha. E é isso aí. Agora eu vou falar então de Pequenos Deuses, do Terry Pratchett. Esse livro eu não sei como eu vou fazer direito, porque é um livro que eu abandonei, infelizmente. Só que eu quero comentar com vocês as razões pelo qual eu abandonei, porque eu não mostrei ele no vídeo de leituras do mês, justamente por causa disso. Mas eu tenho algumas coisas para discutir sobre ele que eu queria colocar aqui, queria ver a opinião de quem já leu
também. Então vamos lá. Pequenos Deuses vai contar a história do Bruta. Aqui nesse universo a religião deles é governada pelo deus chamado Om. E esse deus escolheu o novo profeta dele. Ele acaba vindo pra Terra pra dar essa mensagem diretamente. Só que quando ele chega aqui, ele vê que ele acabou encarnando em uma tartaruga. E ele diz que todas as vezes que ele veio como um touro, como um leão, como um guepardo. E dessa vez ele acabou vindo como uma tartaruga. E ele vai conhecer esse Bruta e vai tentar convencer que ele é o novo profeta do deus Om. Bom, esse livro claramente é todo trabalhado na sátira, né? Ele tem uma vibe meio Douglas Adams, que ele tenta expor alguns assuntos interessantes e assuntos importantes e fazer piadas em cima disso. Aqui no caso ele vai trabalhar, obviamente, na religião e as críticas ao sistema religioso e toda essa religiosidade que a igreja tem hoje. Ele faz uma crítica muito legal sobre isso, eu achei muito interessante mesmo. Só que, então, Vitor, por que você abandonou esse livro? Porque, no geral, eu não tava entendendo muita coisa. Pra mim a trama tava um pouco confusa demais, tava cansativo, as cenas elas não tinham meio nexo, o autor não apresentava pra gente aqueles personagens, aquele cenário, realmente não falava o que tava acontecendo, então você tinha que meio que adivinhar. Eu, quando comecei a ler esse livro pela primeira vez, eu não consegui. Aí eu fui na internet, pesquisei, acho que foi um resumo, alguma coisa, e li o comecinho pra entender realmente o que tava acontecendo, pra me situar. Aí eu tentei ler de novo, consegui entender um pouquinho mais, só que chegou no ponto da história que eu já voltei a boiar de novo, então não sei o que aconteceu. A escrita ela é bem peculiar, ela é bem irônica, só que eu me senti dentro do cérebro do autor, assim, vendo um monte de piada interna que eu não tava entendendo. E eu realmente me senti culpado por não gostar desse livro, porque eu entrei no Goodreads e tava tipo, nota 4.5, todo mundo adora, todo mundo fala que leu na infância. Eu fiquei tipo, quê? Como assim você leu isso aqui na infância? Eu, um marmanjo de 22 anos, não tá entendendo nada. Como eu disse, a gente tem o Bruta, ele é o escolhido do deus Om, só que eu achei ele um personagem bem sem graça, não tinha também carisma, não tava servindo de muita coisa ali na história, tava sobrando, na verdade. O foco pra mim, o personagem mais interessante, inclusive engraçadíssimo, tava sendo um deus Om. Tem alguns diálogos que o Bruta fala pra ele, mas você falou pra tal profeta que a gente não deve fazer isso, inclusive virou uma lei. Ele fala, nossa, eu falei isso mesmo? Só que tudo isso começou a se tornar um pouco repetitivo, as piadas ficaram um pouco baratas e acabei perdendo o interesse e a graça no que o Om tava falando. E a gente também tem um personagem chamado Vorbis, que ele é o chefe da Aquisição. A Aquisição é basicamente um grupo de pessoas que são responsáveis por repreender todos os infiéis, todos aqueles que não seguem de acordo com o padrão religioso deles. E aqui foi a parte que eu gostei muito, que eu peguei essa indiretinha no ar. Ele acabou mostrando como as igrejas, elas estão muito focadas na propriedade, tipo a minha igreja, as minhas regras, a minha hierarquia, que acabam esquecendo de Deus, que é o foco principal da igreja. Então, achei isso muito legal, a forma como ele tratou desse assunto. Só que assim, gente, eu ler um livro pra ficar apreciando as entrelinhas, só pra ficar pegando essas críticas e não entender muito da história, não valer tanto a pena assim, pra mim não fez sentido. Então, por isso que eu acabei abandonando. E por causa disso também, eu não posso ir muito longe nessa resenha. Eu acho que eu só li umas 150 páginas, mais ou menos. Mas é isso aí, né, gente? Acontece. Bom, esse foi o vídeo, então, de resenha e discussão desses dois livros. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês já leram algum desses aqui, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês concordam com a minha opinião, se vocês discordam, vamos discutir. E se você assistiu esse vídeo até aqui, deixa o joinha pra ajudar o Geek Freak, se inscreva no canal pra receber todas as notificações, principalmente essa semana que tá rolando um VIPs, né? Um vídeo novo todos os dias. Um beijo pra vocês, meus lindos, eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê amanhã. Tchau!